Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu estou na expectativa de, na próxima semana, encerrar todas as mensagens referente à crucificação do Senhor Jesus. Mas gostaria de vos falar hoje acerca das pessoas que estavam junto à cruz de Jesus. Vamos à palavra de Deus, livro de João, capítulo 19, versículo 25. Está escrito assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminado, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Os judeus, pois que... Muito bem, amados irmãos, até ali, até o versículo 30. Depois estarei lendo o versículo 31, se for necessário. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez entrando na Tua presença, para pedir, Senhor, da Tua graça, para pedir, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, para pedir, ó Deus, direção, que o Senhor venha me usar, Pai. Usar, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Esta palavra gloriosa, esta palavra oriunda do Teu poder inefável, da Tua glória inefável. Para que a Tua igreja, meu Deus, seja edificada, consolada, confortada pelo poder que vem do alto dos céus. Esta palavra, meu Deus, que transforma, que vivifica, que liberta, que gera em nós, Senhor, a graça oriunda dos céus. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu quero vos falar sobre o amor que torna muitas vezes as mulheres mais fortes do que nós, os homens. Muito bem, amados, quero vos dizer que as mulheres elas são mais frágeis do que os homens, e ao mesmo tempo mais fortes. Elas adoecem mais no território das emoções, porque elas são muito sensíveis, elas navegam mais longe nas suas próprias emoções. Quem foi, amados, mais forte? Porventura, os discípulos ou as mulheres?
Quem permaneceu ao pé da cruz de Cristo? Certamente, analisando a palavra de Deus, nós veremos aí que quem permaneceu ao pé da cruz de Jesus não foi os discípulos, mas foram as mulheres. As mulheres permaneceram ao pé da cruz de Cristo. Elas permaneceram. Elas estavam a alguns metros da cruz de Cristo, observando cada um de seu gemido, vendo cada gota de sangue vertida de seus punhos, dos seus pés. No meio desta multidão não estavam os discípulos, somente o jovem João se encontrava lá. Os demais discípulos estavam escondidos em sua casa, sufocado pelo medo, pela ansiedade e pelo sentimento de culpa. Ao descrever a crucificação de Cristo, João não cita seu próprio nome. Ele apenas menciona o discípulo amado. João capítulo 19, versículo 26. Ao falar sobre a crucificação de Jesus, ele e os demais autores do Evangelho prestam uma homenagem às mulheres, citando os nomes, nominalmente, os nomes delas: Maria, mãe de Jesus; Maria Madalena, Maria, esposa de Clopas, e Maria Salomé. Por que as mulheres foram homenageadas pelos escritores do Evangelho? Porque, amados, elas aprenderam mais rápido o verdadeiro significado do amor. As mulheres aprenderam mais rápido do que os próprios discípulos a bela arte de amar. Portanto, amados, o amor que movia o coração destas mulheres fizeram com que elas fossem fortes o bastante para acompanhar o Senhor Jesus no momento da sua crucificação. O amor acaba tornando as mulheres muitas vezes mais ousadas, mais fortes, mesmo diante da morte. Quem cuida mais da família, dos pais, quando estão idosos? Quem cuida mais das pessoas que estão debilitadas? Geralmente são as filhas, as mulheres. Dificilmente você vê um filho que tem se dedicado aos seus pais na sua velhice. Normalmente as filhas têm prestado mais dedicação aos idosos, aos pais, à família. Amados e diletos irmãos, tenho observado que as mulheres, elas se doam mais porque amam mais intensamente. Quando elas amam para valer.
Portanto, amados, elas têm mais amor em seu coração. Vemos que Jesus estava, quando estava na cruz, ele era 100% homem. Ele possuía uma emoção que ele mesmo disse aos discípulos, que quando antes da sua prisão, ele disse: a minha alma está angustiada. Portanto, Jesus possuía uma emoção mais forte e rica do que as mulheres. Mas nós vemos aqui que as mulheres se manteram fiel ao Senhor Jesus. Nunca se viu alguém com emoção tão sólida e amável como a do Senhor Jesus. Jesus foi o mais excelente de todos os seres humanos, pois ele mantinha a sua emoção sob o controle. Ao contemplar a morte de Jesus, era um árduo desafio. A cena era chocante. Só pessoas fortes poderiam estar ao pé da cruz. Ou só pessoa movida por um amor sólido era capaz de vencer o medo. Se essas mulheres é considerado frágil por muitos de nós, vemos que o amor que ela sentia pelo Senhor Jesus fizeram com que ela fosse forte e permaneceram ao pé da cruz. Nós vemos, amados irmãos, que enquanto Jesus estava na cruz, essas mulheres permaneceram às 6 horas de sofrimento de Cristo. Elas permaneceram, não se afastaram do pé da cruz. A mãe de Jesus chorava. Salomé chorava. A mãe de Jesus estava desesperada, estava perdendo seu filho. E Jesus, para acalentar a dor da sua mãe, ele olha do alto da cruz. Ele consegue fixar os seus olhos no jovem discípulo chamado João. João era aquele discípulo do amor que declinava-se no ombro do Senhor Jesus. Agora Jesus vê o discípulo, olha, não consegue ver mais nenhum discípulo, pois todos haviam fugido de medo. Jesus preocupou-se com sua mãe. Ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Olha para o discípulo e diz para o discípulo: eis aí a tua mãe. Que pessoa, amado irmão, no auge do sofrimento, estava prestes a morrer, estava sentindo dores, provavelmente já havia passado praticamente 6 horas que ele estava pendurado na cruz. Um sol escaldante cozinhava o seu cérebro. Aquela posição que ele estava sobre a cruz
os seus nervos havia adormecido, a sua circulação sanguínea, o seu sangue já havia se esvaziado. Mas ele estava preocupado com sua mãe, com o sofrimento da sua mãe, preocupado com o bem-estar da sua mãe. Ele queria que alguém cuidasse da sua mãe. Então ele incumbe o seu discípulo para que esse fosse que adotasse a sua mãe como a mãe dele. Portanto, amados, nós vemos que Jesus, mesmo na iminência da sua morte, ele não queria que sua mãe ficasse desprotegida, pois o carpinteiro José já havia morrido. E uma mulher viúva, sem filho, para dar continuidade à história, embora Maria tinha mais filhos, mas ele se preocupou com o bem-estar da sua mãe. Então escolheu um discípulo, uma pessoa próxima dele, um discípulo que ele amava, para que cuidasse da sua mãe querida. E o discípulo João, ao contar esta história, ele não diz: o Senhor Jesus olhou para mim. Ele diz: o Senhor Jesus, vendo ali o discípulo que ele amava, disse para ele: eis aí a tua mãe. E João, contando essa história, diz que daquele instante em diante o discípulo passou a cuidar da mãe de Jesus como se fora a sua própria mãe. Portanto, meu amado, minha amada irmã, você que me acompanha, quero vos falar que o quão forte uma mulher se torna quando ela sente impulsionado o amor em seu coração, mesmo na iminência de ser presa, torturada e até mesmo de virem a morrer. Essas mulheres permaneceram ao pé da cruz de Jesus. Portanto, meu amado, minha amada irmã, você que muitas vezes tem criticado o ministério das mulheres, não faça isso. Não faça isso, amados. Porque as mulheres, elas contemplaram, permaneceram fiel ao pé da cruz de Jesus, enquanto os seus discípulos abandonaram a Ele. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Provavelmente amanhã eu estarei falando sobre a agonia de Cristo, as primeiras horas que Ele passou na cruz. Mas isso somente amanhã, se assim o Senhor permitir. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, quero te louvar, te glorificar, te dar graça, Senhor, pela tua benevolência, pela tua misericórdia santa, pois o Senhor tem nos guardado com tua destra. O Senhor preparou para nós momentos para que nós viéssemos meditar na tua palavra. O Senhor me orientou por meio do teu Espírito Santo e por meio, Senhor, dos escritos de Augusto Cury, Pai, eu pude juntar o meu conhecimento com o conhecimento deste grande pregador,
e transmitir, Senhor, a cena, Senhor, das 48 horas de Cristo. E agora, chegamos, Senhor, já aqui, findando, Senhor, às 6 horas da sua crucificação. Daqui logo mais uns minutos, Senhor Jesus estará pronunciando as suas palavras, da qual ele diz: está tudo consumado. E ele estará entregando o seu espírito a ti, Pai. Mas a morte não será o fim de toda a história. Pois eu quero, Senhor, com a tua permissão, falar sobre a sua ressurreição, sobre a sua aparição, primeiro para as mulheres, depois para os seus discípulos, e o seu retorno glorioso nos céus. Se o Senhor assim me conceder, Pai, este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados e diletos irmãos, que o Senhor Jesus vos abençoe. Eu, ultimamente, tenho ficado muito preocupado com as ministrações, pois eu sei, amado, que alguns de vocês não têm congregado em igreja, e vocês se alimentam daquilo que eu tenho vos ministrado. Portanto, eu tenho buscado a presença de Deus, pedido a Deus que essas ministrações alcance a vossa alma e transforme os vossos corações. Portanto, se amanhã o Senhor permitir, eu estarei novamente trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.